Para aquelas pessoas que continuam fazendo declaração de imposto de renda, fingindo ser residente fiscal no Brasil, você está se enrolando cada vez mais. Né? Você cada vez mais está se colocando numa situação de risco. Porque se você é residente fiscal, esses rendimentos que você tem no exterior, e nós estamos falando hoje só de rendimentos financeiros, a gente nem está falando de rendimentos de salário, a gente nem está falando de outros rendimentos, estamos falando só de rendimento financeiro, para não deixar o pessoal, né, assustado. Apavorado. Exato. O pessoal fica com medo, assiste as lives e fica com medo, né? E a nossa intenção não é essa, a nossa intenção não é pregar o terror, mas é criar uma consciência nas pessoas que estão nos assistindo de que uma situação que parece ser uma situação inocente, né? Inocente. Muita gente faz isso por inocência, muita gente faz isso porque fala o seguinte: eu ouvi dizer que se eu fizer a declaração de saída, vão encerrar todas as minhas contas automaticamente. A gente já falou isso em outra live, não é assim que funciona. Não é. Mas muitas pessoas não têm consciência do tamanho do buraco que elas estão entrando. Esse é o ponto. Né? Então hoje, esse buraco ficou um pouquinho mais fundo. Tá? Por quê? Porque agora com essa nova legislação vai ter uma ficha especial para você declarar todos os rendimentos financeiros que você tem no exterior, ok? E isso começa a colocar você cada vez mais numa situação de fiscalização. Né? Então, se você entrega declaração de imposto de renda no Brasil, mas você vive em outro país, não vive no Brasil, e você tem esses rendimentos, cada vez mais você você tem que mentir mais descaradamente na sua declaração de imposto de renda. Okay? Então, este é o grande problema. E é essa nova legislação, né, que está vindo que o pessoal precisa prestar atenção, ok? Toda essa situação, né, nos faz sempre pensar no seguinte: você é não residente fiscal, você precisa, na verdade, formalizar essa situação com a Receita. Você precisa dizer: sou não residente fiscal. Você precisa fazer declaração de saída. Nem todo mundo pode fazer declaração de saída, Raul, também é outro ponto que eu acho muito importante. A gente já falou isso também em outras lives. Quem chegou agora ainda não está muito a par do que nós estamos falando, tem várias lives aí que a gente já fez falando de este e um monte de outros temas, tá? Mas a gente já falou lá atrás que tem pessoas que já deixaram o Brasil há muito tempo. Deixaram o Brasil há mais de 5 anos, etc. E já está numa situação de prescrição aqui no Brasil. E nessa situação de prescrição, a pessoa já não pode mais entregar uma declaração de saída. Saí lá em 2012, né? Já passou 5 anos. Então, você faz uma atualização cadastral junto à Receita Federal, né? É super rápido, é super tranquilo. Está lá na outra live que a gente fez, como é que você faz essa atualização cadastral, e você fica com o status de não residente fiscal tranquilo. Tá? O importante é, faça isso, faça essa formalização, deixa tudo direitinho. Por quê? Porque você está se enrolando cada vez mais. A grande questão é, se você, em algum momento, tiver alguma situação que você cai numa auditoria, cai numa fiscalização, se você sempre entregou declaração de imposto de renda no Brasil, dizendo: eu moro no Brasil, morando no exterior, você vai ter que provar para a Receita Federal que você era não residente. E pior, você vai ter que explicar para a Receita Federal o porquê, sendo não residente, você continua entregando declaração de imposto de renda no Brasil, dizendo que mora no Brasil. E cabe ao fisco, obviamente, né, aquela coisa de olhar e falar assim: bom, eu vou decidir o que eu quero. Vou decidir se você de fato é residente fiscal no Brasil, ou não, como você sempre declarou que é, né? Ou se agora que eu, né, comecei uma fiscalização em você e percebi que você tem uma conta para pagar aqui, né? Se você é não residente mesmo, entendeu? Então, às vezes eu me pergunto, Raul, para que se colocar numa situação como essa, não é? Isso aqui que eu sempre falo, Rosana, eu bato muito nessa tecla. Antes, até aí, 1, 2 anos, o pessoal achava que era vantajoso para o bolso dela, ela não fazia essa declaração. Ou seja, o cara achava se dando esperto de que eu não vou fazer, eu continuo pagando menos imposto. Só que agora o jogo virou. A chance, é que nem você Exato. falou, fica escancarado. Se você tem que colocar quanto que você ganhou no exterior, aí a pessoa vai fazer, ou ela vai mentir, não vai colocar nada, porque ela vai dizer: não, mas eu investi com a minha conta da Austrália,
não foi com uma conta do Brasil, o cara começa a se enrolar de uma maneira. E o ponto que eu É, bato é, também é que, é que bom, exatamente isso, Raul. né? Que bom que a gente tem um país que não se preocupa em arrecadar mais impostos, né? Porque eles organizam muito bem, eles gastam muito bem o dinheiro deles, isso em geral, historicamente falando. Então não tem preocupação, gente. Vocês não se preocupem que os caras vão querer arrecadar mais imposto, tá? Eles não vão mexer nos 4 milhões de brasileiros que moram no exterior. Não. E assim, né, a única coisa que a gente sabe, né, Raul, é o seguinte, todos os países, e o Brasil, né, se enquadra nisso, né, todos querem ser seu sócio, nos ganhos. É um sócio compulsório, vamos dizer assim. Você ganhou, eu ganhei, né, então pronto. Então, assim, se você quer manter essa sociedade com a Receita Federal do Brasil, ok, entendeu? Mas, né, para quê?